muito pouquinho, deixa a pessoa voltar, dar Tá. galera configurar o áudio e tudo. Ai, gente, só para falar para vocês, porque tem uma galera nova aqui, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa ou falar alguma coisa também, vocês podem pedir. Por favor. No chat, eu desmuta, pergunta se pode falar e fala. Arrasa. Por favor, gente, senão eu fico aqui palestrinha. Acho que a gente pode dar continuidade, a galera entrou já, todo mundo. Vai? Vamos. Estava terminando. Então, eu estava falando sobre o que a Ingrid trouxe, né, em relação à organização enquanto cidade, enquanto pessoas que moram na cidade. E eu estava lembrando sobre... Eu sempre falei sobre isso e às vezes de uma forma muito trágica, muito distante, né? De imagina, André, isso não vai acontecer. A gente precisa entender em que contexto a gente está, né? A gente mora numa cidade que ela é extremamente verticalizada, ela não tem muito espaço público que seja disponível, quer dizer, não tem espaço público disponível para a produção de alimento, isso com aval e parceria, né, dos órgãos competentes, e a gente mora numa ilha. Então, tipo, qual que era a probabilidade disso ser uma ideia incrível, né, em relação à não produção de alimento? Não precisava ser uma pessoa muito trágica ou muito pessimista em relação a isso. Então, o meu trabalho ele sempre foi muito pautado nessa direção de que as pessoas se apropriassem de técnicas de plantio e que conseguissem plantar com o espaço que elas têm disponível, né? E aí veio a permacultura urbana, vem disso, né? Como que a gente pode adaptar as condições que a gente tem para produzir o mínimo possível, né? Numa questão de desabastecimento. O que eu sei fazer para viver com o que eu tenho aqui no entorno? Então, se a gente consegue construir essa rede, quando a Ingrid traz essa questão da organização, que eu acho que é essencial, a gente se reconhecer como pessoas que estão olhando para essa direção, ainda que a gente não concorde em muita coisa, sabe? Eu acho que é uma questão de produção de alimento. O que nos une é comer. Todo mundo come, né? E todo mundo deveria ter o direito de comer um alimento de qualidade. Eu acho que isso vai muito além de discussões de pontos de vista, se concordo ou não concordo, posicionamento político. A gente parte de uma base de todo mundo tem direito a uma comida de qualidade. Isso não deveria ser um privilégio, né? Eu, como trabalho com produção de alimento, eu ensino as pessoas a plantar, eu não consumo orgânico, gente. Primeiro porque as pessoas identificam o meu trabalho como sendo um hobby. São poucas as pessoas que entendem que realmente é um trabalho, né? Então, para ser remunerada nessa área, a gente precisa patinar um pouco mais para conseguir receber alguma remuneração. Hoje, muito mais do que eu recebia 3, 4 anos atrás, né? Graças às deusas, mas a gente precisa entender que a gente precisa consumir aquilo que a gente produz. A gente não sabe de onde vem a nossa comida, né? A gente não sabe quem são as pessoas que produzem a nossa comida. Então, quando a Ingrid traz sobre essa questão de organização, eu concordo plenamente, plenamente, porque a gente precisa parar de olhar para as nossas diferenças e olhar, pelo menos nessa questão, para aquilo que nos une. A gente está todo mundo aqui, ou pelo menos grande parte, numa cidade que não produz comida. E o que a gente vai fazer a partir disso? Eu, no ano passado, eu gastei uma energia absurda indo lá na Câmara para discutir sobre a lei de uso de solo, que tem uma lei aprovada aqui em Santos para disponibilização de áreas públicas para hortas comunitárias, para criação de hortas comunitárias. Essa lei existe, essa lei foi aprovada pelo prefeito, só que não existem pessoas dispostas a pegar a enxada e ir lá falar sobre isso e cobrar para que essa lei seja aplicada, né? Então, falta essa organização, falta, acho que a gente, enquanto ambientalistas, ou pelo menos entusiastas
falta esse olhar de, poxa, não é uma questão da Andrea, não é uma questão da Yumi, gente. Vamos plantar porque todo mundo precisa comer. E a gente não precisa ser melhor amigo na vida, né? Então, acho que a gente precisa começar a olhar para essa questão da produção de alimento na cidade com extrema urgência. Extrema urgência. Qual que era a tua outra pergunta, Yumi? Eu ia até te perguntar, porque a Ingrid ela trouxe essa ideia, né, do voto, de colocar pessoas no poder que têm os mesmos interesses que nós, né, a mesma visão de mundo, os valores assim compatíveis. E aí me veio a pergunta: onde nós encontramos pessoas assim, permacultores, pessoas como você por aí? Porque eu acho que às vezes fica meio difícil, fica um pouco escondido com todas as coisas que acontecem o tempo todo no mundo, com tudo isso que acontece. E ao mesmo tempo que eu acho que certas ferramentas estão aí para tipo, mostrar, sabe? Tipo, ó, existe. Foi assim que eu descobri você, afinal. Parece que não é tão mostrável quanto, por exemplo, sei lá, notícias ruins, né? E aí eu, assim, onde vivem, onde moram, como vivem hoje no Globo Repórter? Onde a gente encontra vocês? Yumi, eu acho que isso foi uma reflexão que surgiu quando começou a quarentena. Ela, lógico que tem o seu lado extremamente negativo, né, de tudo isso, né? Quando a gente fala de pessoas morrendo, não tem como isso ser um olhar positivo. Eu não sou uma pessoa com aquela espiritualidade tóxica de que imagina que isso seja uma grande lição. Tipo, não, né? A gente não precisaria passar por isso, não é legal a gente aprender dessa forma. Mas foi para a gente, enquanto eu falo a gente, não porque eu tenho múltiplas personalidades, tá, gente? Também, mas a gente de essas pessoas que a gente conversa e que troca, né? Os encontros de permacultura, eu vou falar do meu trabalho, são sempre presenciais. Para mim, esse encontro distante de tela de celular é muito difícil, porque eu não estou escutando as outras pessoas. Para mim, esses encontros eles são uma troca, porque eu também aprendo muito, né? Quando tem outras pessoas junto. Então, a gente está entendendo como a gente pode se adaptar em relação a isso, né? Então, os encontros de permacultura normalmente são encontros abertos, gratuitos. Pelo menos a maior parte dos encontros que eu facilito são gratuitos, né? A gente pega um dinheiro, um recurso aí de algum contratante e subverte para que outras pessoas tenham acesso. Então, os encontros eles estão aí, né? Eu acho que o que a gente falha é em relação a não ser bom em marketing nem em tecnologias, né? O curso que eu estou montando, que eu estou disponibilizando, se vocês depois tiverem a curiosidade de olhar na página do Matricaria, eu gravei de pijama, gente. Então, assim, a gente está muito desconectado de como facilitar isso de uma forma que chegue, né? Que chegue a essas pessoas. E aí eu entendo que, a partir das conversas que eu tenho, dos feedbacks que eu tenho, as pessoas sempre são muito carinhosas comigo, sabe? Ainda bem que às vezes as críticas elas acontecem também, mas as pessoas acabam sendo muito amorosas e muito carinhosas com aquilo que eu faço. Mas acho que é de um lugar que, quando eu comunico muito de livro aberto, assim, né? Eu sou muito clara, eu estou muito disponível. Então, às vezes eu falo alguma bobagem, tipo, eu chamei a live hoje falando que eu não ia beber, porque, né, apesar de estar na moda a live do sertanejo universitário, todo mundo enchendo a cara e ficando doidão, que eu não faria isso. Então, tipo, às vezes eu percebo que as coisas que eu digo chegam porque elas saem muito de mim, assim, é muito pessoal a comunicação que eu faço, mas não é a mesma coisa de um encontro presencial, né? Então,
Eu acho que quem tem essas habilidades tecnológicas e que tem esses conhecimentos, né, e que entendem um pouco mais como funciona, tipo, horário de publicação. Tipo, gente, eu publico um negócio 8 horas da manhã, se me der na telha. Eu não chega isso para todo mundo, porque eu não sei qual que é o horário que tem que publicar, eu não sei qual que é o formato que tem que publicar, eu faço muito daquilo que eu sinto, né? Então, eu acho que a gente também está se redescobrindo nesse lugar, entendendo de que forma que a gente pode fazer com que chegue, que isso seja mais popular também. Eu acho que a forma que eu comunico, ela não é muito acadêmica, apesar de ter uma linguagem acadêmica por trás, de eu ter feito muitos cursos para entender o que era permacultura. A minha linguagem nunca foi muito acadêmica, ela sempre foi esse jeito de estamos trocando uma ideia aqui. Eu tenho um embasamento teórico, mas a gente está comunicando de uma forma que chegue, né? Mas sempre foi pessoal, né? Sempre foi presencial. Então, eu não sei nem como está chegando para as pessoas agora, nesse momento, sabe? Tipo, se as pessoas tinham outras expectativas, eu não sei. Então, é uma pergunta que eu não sei te responder. Falei pra caramba e eu não sei te responder, entendeu? Não sei. Eu acho que a gente está por aí. Eu entendi. Ó, a gente tem aí uns 10, 20 minutinhos, dependendo da sua disponibilidade, ou quem sabe até mais, dependendo do desenrolar da coisa. Não sei como é Eu que tô tá. aí, gente. Tô aí na vida. Agora, tipo, chega um momentinho que a gente fala, tipo, vamos liberar para as perguntas. Aí, quem quiser comentar, quem quiser perguntar para Andréia, pode ficar à vontade, libera o microfone, fala, tem uma pergunta, posso perguntar? E pergunta, né? Deixa eu falar uma coisa Pode antes, falar. que eu não falei. Eu queria, na verdade, fazer uma outra pergunta. Não pode falar. Pode falar primeiro. Então, eu ia indicar um livro, que eu falei que eu ia indicar um livro e eu não indiquei um livro. A permacultura, que nem eu falei para vocês, ela veio dos anos 70 através de um australiano, Bill Mollison, David Holmgren, que sistematizaram. E aí, cultura de permanência, essa criação de assentamentos humanos sustentáveis. Porém, existe um grande permacultor, um cara que é uma referência, ele foi quem me formou em introdução em permacultura, que é o Djalma Neri, e ele escreveu um livro sobre a permacultura no contexto Brasil, que é esse livro aqui, ó, Uma Alternativa para a Sociedade. Esse livro ele conta a experiência do Djalma passando por diversos espaços que eu também até inclusive passei e a gente nunca se conheceu. E esse livro ele conta sobre essa experiência, qual que é a visão da permacultura no Brasil, no contexto Brasil, e sobre a permacultura ser essa alternativa para essa criação de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, onde todos tenham acesso e não somente alguns. E aí eu pedi para a Yumi para colocar o link. Ele vende esse livro pela internet, mas ele também disponibiliza PDF para quem não tem recurso, porque é isso, conhecimento de forma aberta a ser compartilhado. E ele tem um instituto em São Carlos que chama Veracidade, que é uma referência em permacultura urbana, e que várias tecnologias estão instaladas nesse instituto, né? Então, banheiro seco, a fossa para tratamento de águas, captação de água de chuva, captação de energia solar, que tudo isso entra dentro da permacultura, dentro daquelas pétalas que eu comentei com vocês no início. Faço tua pergunta, Yumi. Ó, só para dizer, eu deixei no comentário, né, no chat aqui. Eu não sei se é aqui ou é aqui, eu acho que é aqui. Enfim, sobre o livro que a André acabou de comentar. E a minha mãe está fazendo um pouquinho de barulho agora, né, mãe? Tá tudo bem, minha cachorra latiu e vocês não falaram nada. Justo. Então, vamos lá. Eu tinha até essa última pergunta, que é por que projeto Matricaria? Ou é Matricária? Matricária, né? Matricaria. Matricaria mesmo, tá. Matricaria, ele é o nome da
é o nome científico da camomila, né? É Matricaria officinalis. E a camomila, de uma forma muito poética e holística, a matricaria ela é aquela flor, a camomila ela é aquela flor pequenininha, né? Que ela é quase sensível, que ninguém dá um pão com manteiga por ela, e ela cura absolutamente quase tudo, assim. É uma flor muito potente, muito poderosa, e ela cura sem machucar. Eu posso mandar um texto para vocês sobre ela, que é super lindo. Mas a ideia do Matricaria foi, na verdade, foi um presente assim que eu recebi. Eu fazia parte, eu já trabalhei em alguns projetos aqui na região e acho que algumas das pessoas até me conhecem pelo Germinação. Na época que eu trabalhava no Germinação, um grupo de estudantes me procurou. Eles precisavam fazer um projeto para a faculdade e o meu MEI já tinha esse nome de Matricaria. E aí esse grupo de estudantes precisava fazer um logo, precisava contar uma história, né, sobre o que era. Eu já sabia o motivo de ter esse nome. E aí eles fizeram um trabalho lindo. Então aquele logo, tudo aquilo da página foi um presente que eu recebi há uns 2 anos atrás, através da Tainá, maravilhosa. Que foi um trabalho que elas fizeram para a faculdade. E aí quando elas me mandaram as referências que elas tinham, era Gal Costa. Eu fiquei de cara, assim, porque foi maravilhosa. E aí, o Matricaria ele não é um projeto essencialmente feito para mulheres ou por mulheres, né? Hoje estamos trabalhando com mulheres, mas eu tenho muitos homens no meu entorno, tenho muitos homens que eu admiro, mas o Matricaria ele vem desse outro lugar de se relacionar, de criar relações que sejam melhores, que a gente consiga se cuidar. Então, os homens que trabalham ou que estão em torno do Matricaria são homens que eu digo que têm uma alma mais feminina, né? Porque dentro desse lugar de fala na permacultura enquanto mulher, a gente não encontra muito espaço. Então, como que a gente consegue trazer outras mulheres para trabalhar junto, né? Não sei se a Marina está por aí ainda, mas durante esses 5 anos que eu trabalho com permacultura e atuo com permacultura, durante muito tempo eu fiquei transitando entre cidade e campo e viajando. Ano passado eu estava num assentamento no sul da Bahia. E aí eu sempre fui essa pessoa de fazer conexões, né? Então, às vezes eu conhecia algum espaço, alguém entrava em contato comigo, e aí de abrir espaço para que outras pessoas viessem junto também. Então, acho que uma Matricaria tem um pouco desse olhar, né? Tipo, a gente vai junta, e a gente vai junto e vamos todos, né? Então, todos se complementam e a gente consegue espaços que sejam permanentes para que a gente construa essas relações que sejam relações um pouco melhores, né? Onde todos tenham suas habilidades reconhecidas, né? Porque dentro da permacultura também isso eu não é da minha cabeça genial, até porque eu não sou tão genial assim. Mas dentro da permacultura as habilidades elas são múltiplas, né? A permacultura ela tem uma dificuldade de se firmar enquanto um conhecimento como a agrofloresta, apesar da agrofloresta também fazer parte, né, dentro de uma pétala, porque ela não cabe dentro de uma caixinha acadêmica, né? Eu não tenho uma formação acadêmica tradicional. Eu tenho uma formação em permacultura, em agricultura urbana, introdução à permacultura. Minha formação ela é paralela e ela não está dentro de uma academia, né? A permacultura ela permeia assim vários tipos de conhecimentos e todos eles são necessários e essenciais para essa construção. Então é o que me toca e me movimenta ainda para falar. Eu sou permacultora, mas durante algum tempo eu falei não, eu trabalho com agricultura, não sou permacultora não, por conta desse silenciamento, né? Por conta dessa falta de espaço enquanto mulher para falar sobre permacultura. Ai, chora, né? Mentira.
Ó, eu vou ler os comentários, o pessoal que mandou aqui, tem alguém que perguntou, e a Ingrid mandou um textão do Enem aqui, eu vou ler tudo. Fôlego. Lê, porque a Ingrid é maravilhosa. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu já amo Ingrid. Ó, a Ingrid disse que ela estava conversando com um amigo sobre os concursos de arquitetura. E ele é recém-formado em arquitetura e contesta diretamente a universidade onde a arquitetura forma pessoas, de arquitetura, que forma pessoas para trabalhar para ricos e não para repensar a urbanização das cidades. É verdade. Inclusive, a gente teve um papo sobre poluição luminosa e a Tânia, ela meio que comentou isso, assim, com umas outras palavras, mas só falou muito sobre a necessidade do arquiteto, ou da pessoa que sabe, urbanista, né, de repensar, no caso dela, né, que é de astronomia, de poluição luminosa, sobre a questão das lâmpadas, porque muitos dos ricos, eles preferem as lâmpadas que são as mais poluentes. São aquelas lâmpadas todas charmosas, todas com jeito rústico, que não sei o que, não sei o que, mas totalmente inefetivas, totalmente poluentes, né? Bom, enfim. Aí ela continua falando. Ele me fala sobre esse concurso que acredito que se a gente propusesse a um piloto em um bairro com os princípios de permacultura, poderíamos comprovar por A mais B que é possível ter um bairro com hortas, praças, postos de saúde verde, a escola completamente diferente, frutíferas nas calçadas, barracos transformados em casinhas maravilhosas de bioconstrução. Ela acredita que, como você disse, que precisa se afirmar também porque é mulher. Também vamos ter que afirmar que a permacultura é... Peraí que eu tô descendo aqui. E a agroecologia é possível, necessária e as gestões precisam se adaptar, isso é verdade. Podíamos elaborar um concurso de bioarquitetura e realizar um projeto vencedor. Ela topa, hein? Quem sabe que fez projeto pra vocês? Eu posso fazer alguns comentários em relação a essa fala? À vontade. Primeiro, Ingrid, já lhe amo. Sensata. Amo você. A agricultura, ela essencialmente ela foi construída por mulheres, né? Então, isso é muito louco da gente não ter tanto espaço para falar ou para puxar discussões sobre, para tu ter uma ideia. Eu acho que essa é a primeira live de permacultura com uma mulher que eu estou vendo, porque as que estão acontecendo são com homens. Nada contra, gente, não tenho nada contra, sou hétero, não por escolha, mas nada contra. Mas esses espaços eles poderiam sim ser compartilhados, né? Isso não acontece, então a gente de repente tem um olhar para isso, já que a agricultura essencialmente ela veio da mulher, né? O cuidar da terra era da mulher, o homem era aquele cara que saía para caçar, então quem cuidava da terra, quem semeava, quem colhia era a mulher, né? E aí dessa fala sobre muitos bioconstrutores trabalharem para a elite, eu durante muito tempo eu vi o dinheiro como se ele fosse um tabu. E é utópico a gente falar que a gente vai viver sem dinheiro, já que a gente está inserido dentro de um sistema totalmente capitalista. O que a gente pode pensar é de que forma que o nosso consumo ele pode ser crítico e onde a gente coloca o nosso dinheiro, que aí Geraldo pode falar sobre isso lindamente, inclusive sigam ele, porque é absurdo as falas dele a respeito sobre consumo crítico. Às vezes as pessoas têm uma ideia, e isso tem muito a ver com o que eu falei lá no início, sobre as pessoas enxergarem meu trabalho como hobby. Isso também pode acontecer com um bioconstrutor facilmente. Não é um problema você ser remunerado ou ser bem remunerado pelo trabalho que você presta. É um problema se você só presta esse trabalho, só disponibiliza dele se tiver algum recurso financeiro alto. Então, é para quem você está prestando esse serviço e a quem esse serviço chega, né? Tipo, eu não tenho absolutamente nada contra. Eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que falar da sustentabilidade de quem faz a sustentabilidade, inclusive, né? A gente está trabalhando, a gente está discutindo, mas a gente também tem conta para pagar. Essa internet aqui eu não consigo, infelizmente, ainda pagar num abraço. Gostaria muito. Mas a gente tem que começar a falar da sustentabilidade dessas pessoas que trabalham com sustentabilidade. E aí eu, apesar de concordar
que em alguns momentos esse conhecimento ele é muito elitista, ele não precisa ser somente para quem tem dinheiro, eu também não consigo discordar 100% de quem cobra para disponibilizar, sabe, Umi? Porque essa pessoa ela também precisa pagar as contas dela. O que a gente precisa pensar é se o dinheiro ele é uma porta de acesso, se ele é a única porta de acesso. Então, tipo, eu dou curso de produção de cogumelo, de shimeji. É um curso que ele não é acessível, ele não é um curso que é R$30, como a maior parte das coisas que eu fiz eram R$30. Só que dentro desse curso existem as bolsas sociais, porque o dinheiro ele não tem que ser uma coisa que te exclui de ter acesso. Eu acho que quem tem dinheiro pode pagar por quem não tem, sabe? Não que a gente tem que fazer só serviço voluntário, a gente faz muito, né? Mas as contas também estão aí, a gente precisa começar a discutir sobre a sustentabilidade dessas pessoas que estão trabalhando, que não pararam, inclusive, de trabalhar na terra, né? Porque a gente está aplaudindo um monte de gente trabalhando, a gente ainda não aplaudiu o agricultor que está lá na terra e não parou de trabalhar, né? Então, qual que é a sustentabilidade dessas relações também? Hoje, o agricultor é um dos mais mal remunerados, sabe? Eu não sei se a Ingrid, eu acho que ela trabalha ou ela faz parte de uma rede de distribuição de alimentos, mas eu acho que é de uma rede que é mais justa, me corrija se eu estiver errada, mas um agricultor convencional, ele vende a uma rede de mercado uma alface a 20 centavos. Tipo, que tu vai pagar lá R$3, R$4 uma alface orgânica, sabe? Então, tipo, uns 2 anos atrás eu participei de uma mesa sobre agricultura orgânica dentro do Senac. E aí eu falei sobre isso, que o agricultor ele era o mais mal remunerado. E aí falaram que eu estava falando uma besteira muito grande. E aí, no ano passado, eu tive a possibilidade de viver dentro de um assentamento durante algum tempo. E não é uma bobagem, sabe? As pessoas que estão trabalhando na terra, elas estão vivendo numa condição de miséria. Então, a gente precisa falar sobre sustentabilidade dessas relações também. E quem está na cidade falando sobre isso, né? Porque para a gente seria, acho que muito mais conveniente e faria muito menos mal a gente estar na floresta, a gente está no campo. Né? Se eu estou falando de sustentabilidade dentro da cidade, é gostar muito de sofrer, porque tudo aqui abrindo brecha, assim, e passando esse perreio junto com vocês. Não só eu, como vários plantadores estão na cidade, né? Mas é porque não faz sentido também a gente abandonar tudo e falar, gente, abandonei esse barco. Talvez isso daqui a algum tempo aconteça, mas justamente para a gente trazer esse tipo de discussão. A gente precisa falar da sustentabilidade dessas relações também. Não é porque a gente está falando de um conhecimento que ele está aí e que ele tem que sim ser popularizado, quem tem recurso não tem que remunerar, né? Então, acho que quem tem dinheiro paga justamente para quem não também ter acesso. O dinheiro ele não tem que ser um impeditivo, não tem que ser um cover de acesso ao conhecimento. Isso não tem que estar na mão da galera só que tem dinheiro, né? O Geraldo... Comunista! Se fosse meu pai escutando, provavelmente teria falado isso. O Geraldo perguntou, assim, ele disse, né? Que a Baixada Santista não tem tradição de permacultura. Pelo menos não com esse nome, não com a cara de permacultura de sítio, normalmente feita por homens de classe média. Se não há tradição, é um processo de construção de uma permacultura local. Você tem alguma perspectiva de popularização disso, principalmente pela organização das mulheres? O Geraldo é maravilhoso. Ele só está falando isso porque a gente falou de permacultura caiçara, que a gente ia adaptar todo esse bololô aí de conhecimento europeu, ia trazer para Santos e para a Baixada, ia dar uma cara de permacultura caiçara e a mulherada na frente. Eu acho que é uma possibilidade, né? Se tivermos organização para isso. Eu acho que a gente
quando fala sobre organização, a gente dentro do ambientalismo, eu não queria. O Geraldo coloca numas. Ele sabe que está aqui na ponta da língua para falar e eu não vou conseguir segurar, entendeu, gente? Geraldo é capcioso demais. Em Santos, não só em Santos, mas na Baixada, a gente. Deixa eu ver quem está aqui para eu não perder meu emprego. Rapidinho, gente. Não, tá tudo bem. Também não vou ter emprego, né? Se não acabar a pandemia também, tá tudo certo. Quando a gente fala de ambientalismo na Baixada, eu acho que você faz parte do Santos Lixo Zero, né? A gente já fez alguns trabalhos em parceria, mas existem muitas divergências em relação ao que é o ambientalismo na Baixada Santista. Né? A gente tem muita dificuldade de dialogar, porque as pautas elas precisam acontecer em paralelo e falta-se um entendimento em relação a isso, de o meu trabalho é mais importante que o seu trabalho. A gente não trabalha por urgências, né? A gente trabalha agora, vamos falar sobre os canudinhos, né? Vamos recolher o lixo da praia. Tipo, gente, a gente não tem o que comer. A não ser que a gente descubra uma receita milagrosa que a gente possa reaproveitar esse canudinho, jogar numa panela e mandar para dentro. Aí eu super topo e recolher canudinho na praia, entendeu? Do contrário, não vou recolher canudinho na praia, porque para mim a urgência é a alimentação. E a alimentação de uma perspectiva para todos. Não é uma alimentação só para quem tem recurso e para quem tem a disponibilidade de pagar, né? Então, acho que essa capacidade organizativa, na Baixada como um todo, ela é muito difícil, porque as pautas elas acontecem paralelamente, mas aí quando a gente junta, dá merda. Literalmente, assim, a gente já teve várias reuniões de vários projetos, várias frentes, né? A gente sentar e discutir, vamos olhar fazer uma pauta única, tipo, não vai, né? É uma dificuldade porque é isso, cada um trabalha a partir daquilo que julga mais urgente. Para mim é alimentação, para você pode não ser, para o outro pode ser energia, e tá tudo bem, entendeu, gente? A gente não precisa olhar na mesma direção, e que bom que a gente não está olhando na mesma direção, né? Mas aí começa a virar uma briga absurda e aí ninguém anda. Então, o que eu posso atrasar ao teu lado, eu vou atrasar, e aí eu vou ocupar um espaço, esse espaço vai ser só meu, né? Então, a história do ambientalismo aqui na Baixada ela é bem complexa, né? E eu não queria muito falar sobre isso, porque é um capítulo à parte, e eu não quero ser lembrada só sobre aquela pessoa que criticou Santos, entendeu, gente? Vamos falar de coisa boa. Pelo amor de Deus. Ó, lembrando que a gente Imagine que depois vocês colocam isso na internet, gente, eu tô lascado, entendeu? Tu vira para mim e fala, é um bate-papo. Fala, não, gente, tem que ter um filtro, tem que ter uma linha condutora, né? Ó, André, a gente tem mais 5 minutos antes de fechar. Eu tenho mais 2 perguntas, eu não sei se a galera vai querer perguntar mais. Eu acho que dá tempo de perguntar essas duas. Mas se a galera quiser perguntar mais, aí provavelmente a gente vai ter que abrir outra sala, tá? A primeira pergunta que eu tinha é sobre Santos mesmo, né? Tipo, não exatamente sobre Santos, mas cidades verticais, né? São essas cidades que não dá mais para se alastrar horizontalmente, tem que se alastrar na vertical. Como que a gente implementa essa ideia de agricultura urbana no local onde literalmente talvez não tem espaço, sabe? Eu entendo que praças, aqui a gente tem o Jardim Botânico, a gente tem o Orquidário e tudo mais, mas eu digo dentro de casa, como? Então, a gente fala de agricultura urbana ou de permacultura urbana, a minha sugestão não é derrubar tudo e construir do zero, né? Apesar de entender que era melhor do que a gente ter um monte de pombal, né? Mas a gente tem que trabalhar com aquilo que está disponível. A gente primeiro observa e depois trabalha com o que a gente tem disponível. A gente tem muito prédio,
né? Então, a gente tem muita laje de prédio. Por que que essas lajes de prédio não podem ser grandes produtoras de alimento? Por que que elas não podem estar captando energia solar para produzir? Tipo, o Santos pega sol para um cacete. Né? Por que que a gente não está produzindo energia solar? Né? Os prédios todos têm calha, por que que não tem uma sistematização de reuso dessa água de chuva? Por que que isso está indo embora? Né? Então, quando a gente fala de permacultura urbana, a sugestão não é, gente, acaba com tudo que a cidade não deu certo e vamos começar do zero e vai ser um grande pasto. Não é isso. A gente olha para o que está feito, a gente olha para o que está posto, até porque já foi usado os recursos para construir isso, né? Não faz o menor sentido que eu derrube isso para mandar para um aterro sanitário ou para um outro lugar, mas fazer com que isso cumpra mais de uma função. Dentro da permacultura, tudo precisa cumprir mais de uma função. Então, o telhado, ele não é só um telhado, é um telhado que vai produzir comida, é um telhado que vai captar água de chuva, é um telhado que vai começar a produzir energia solar. Então, a gente ter esse olhar a partir do que já está colocado. Dentro da cidade, as opções que a gente tem é essa, é olhar para esses lugares de uma forma que eles sejam mais autônomos. E não no sentido de sermos grandes produtores, até porque acredito que em alguma escala a gente conseguiria sim produzir algumas coisas aqui na cidade, mas a gente minimizar a nossa pegada, né, de que nossos alimentos vêm de longe, eles vêm do Alto do Ribeira, vêm do Tietê, do Vale do Ribeira, tipo, não faz sentido, né? Será que a gente não poderia estar produzindo alguma coisa nessas lajes, nas áreas públicas, né? O Geraldo fala um negócio que é incrível, tipo, as pessoas não querem plantar em área pública porque mendigo vai roubar. Tipo, gente, desde quando roubar comida é roubo? Me diz. Tipo, que bom que as pessoas vão poder pegar esse alimento, que bom que elas vão ter acesso a um alimento que é de melhor qualidade do que aquilo que a gente está tendo disponível no mercado, né? Então, é olhar para uma função. Então, se a gente tem lá nosso ponto de ônibus, que ele é de ferro, ele é forte, né? A gente podia colocar ali uma hortinha para colocar uns temperinhos, não sei. Apesar de ter uma discussão muito grande em relação à área urbana, né? Qual que é o nível de contaminação, porque tem uma circulação muito grande de carros, de ônibus, enfim. Eu acho que se a gente pensar qualquer coisa é melhor do que não ter. Eu acho que ter a comida disponível aqui próximo da gente ainda é melhor do que o que a gente não está vendo sendo produzido no campo e distribuído em larga escala, né? Tipo, quando a gente fala de agrotóxico, não é tipo, gente, vamos salvar só as abelhas. Tipo, não, vamos salvar vidas humanas, porque as pessoas morrem de câncer, sabe? As pessoas definham com 40 anos de idade. Né? Não é um negócio tipo, gente, vamos cuidar que as flores não podem morrer. Tipo, não, gente, as pessoas que estão consumindo e trabalhando com isso, elas estão definhando e morrendo. O que foi? 1 minuto? Vamos abrir outra? Tudo bem? Pode abrir outra? Pode, Pra vocês, pode. gente, só entrar no mesmo link, mesmo esquema, beleza? Vou fechar a sala aqui, Beleza. porque ela vai morrer.